A decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 aliados réus ainda repercute no Supremo e também tem pautado discursos de parlamentares na tribuna da Câmara. Isso desde ontem. Hoje não foi diferente, viu? Vamos primeiro, a gente vai saber como que está o Supremo. Daqui a pouquinho a gente vai acionar o nosso repórter em Brasília, Edio Ferreira Júnior, que vai trazer para a gente toda a repercussão no Supremo, se esse assunto ainda foi debatido, se esse assunto em algum momento foi repercutido por alguma fala de ministros, se houve sessão ou não. Edio já está com a gente, Edio Ferreira Júnior, direto de Brasília. Edio, boa noite, bem-vindo. Conta para a gente como é que foi esse sessão, aí no Supremo Tribunal Federal. Foram 2 dias de holofotes voltados para o Supremo, e essa quinta-feira como foi? Boa noite, Adriana, boa noite a vocês que estão nos acompanhando, as meninas que estão aí no estúdio também. Hoje o dia foi, Adriana, um pouco a gente pode chamar de ressaca aqui no STF. A sessão plenária que ocorreu nessa tarde e que vem julgando a constitucionalidade das revistas íntimas em presídios durou cerca de 1h30, nem isso tudo. Antes mesmo, já no intervalo da sessão, que normalmente é às 16h, o presidente Luiz Roberto Barroso suspendeu a sessão e o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino não participaram presencialmente, participaram virtualmente da sessão. Então, hoje foi um dia que não se foi comentado também nada a respeito do julgamento de quarta-feira e de terça-feira que tornaram réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Então, hoje o clima aqui foi um pouco nessa de ressaca mesmo, que a gente estava comentando aqui sobre esse dia seguinte. Agora, a primeira turma, onde foi julgada o caso do presidente Jair Bolsonaro, que vão ser julgados outros grupos, os gabinetes preparam para receber os novos materiais que vão embasar aí esses novos julgamentos. Hoje, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, mudou para o julgamento do terceiro grupo, que inclui militares do Exército e um delegado da Polícia Federal. Mudou esse julgamento, que seria do grupo 3, ele ocorreria 8 e 9 de abril e vai ocorrer agora em 20 e 21 de maio. Esse grupo é o que tem incluído os militares que chamaram que fizeram aquele plano para tentar matar o presidente eleito Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Esse julgamento do grupo 3 fica agora então para 20 e 21 de maio. Então, nos gabinetes aqui, a preparação é a mesma, de trabalho de leitura. O ministro Dino ontem mesmo disse na terça-feira, ele disse durante o julgamento que o trabalho é de leitura. Ele é um ministro aqui que tem um perfil de leitura em papel. Então, todo o material que é recebido desses inquéritos, ele lê todo o material, segundo ele. Então, tudo é preparado dessa forma. Então, hoje foi mais um dia normal aqui, um pouco depois de tantos holofotes, como você disse, nesses 2 dias na primeira turma. Hoje o dia foi um pouco mais tranquilo. Então, a gente volta agora para esses julgamentos. O próximo julgamento é do Núcleo 2, que vai ser dia 29 e 30 de abril, e depois o do Grupo 3 fica para 20 e 21 de maio. Volto com vocês aí no estúdio. E a segurança, todo o aparato de segurança que foi montado, os gradis, tudo isso já foi desfeito? Ainda há resquícios aí desse aparato de proteção e de segurança que foi implementado? Olha, a segurança foi bem atípica nesses 2 dias aqui, viu, Adriana? Então, aqui o prédio onde a gente está agora é no Palácio do STF, que é o prédio principal. Temos anexo 1 e 2 prédios do anexo 2. Nos dias normais aqui de sessão e de julgamento, só o palácio vem sendo cercado depois que houve aquele atentado à bomba, bem aqui atrás de onde a gente está. Mas então,
Na segunda-feira houve já um reforço desses gradis que cercaram também a segurança dos anexos. Esse material, essas grades de proteção foram retiradas dos anexos, mas elas continuam cercando aqui o Palácio do STF como vinham antes, isolando o Palácio da Praça dos Três Poderes, que é bem aqui atrás onde a gente está. Então, o esquema de segurança não foi afrouxado, mas ele está menos severo do que nos dois dias de julgamento lá na primeira turma. E deve se repetir agora, inclusive, com esses novos grupos, para poder evitar qualquer tipo de embaraço e qualquer tipo de constrangimento mesmo durante a sessão. Houve ali um desembargador que tentou entrar na sessão e não conseguiu, então houve um certo tumulto ali, mas que foi logo controlado, e nenhuma ocorrência, segundo a polícia da Secretaria de Segurança aqui do STF, foi registrada durante esses dias. Então a ideia é que essa segurança, esse esquema de segurança seja reforçado nas próximas sessões de julgamento. Esses gradis só foram retirados ali ao entorno do anexo, aqui do Palácio do STF. Eles continuam como vinham sendo recolocados desde o dia 14 de novembro, um dia seguinte após o atentado com artefatos aqui do Palácio. Adriana. Obrigado, Edio Ferreira Júnior, conosco, direto de Brasília, contando, os trabalhos do STF logo após, um dia após o julgamento da denúncia que tornou Bolsonaro e outros 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado. E a gente segue, porque na Câmara também os debates continuam, Letícia? Pois é, Adriano, o PL que pressiona pela aprovação do projeto da anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, anunciou que já está em obstrução. A decisão foi anunciada após a denúncia contra Bolsonaro ser aceita pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Vamos acompanhar? Nós só estamos começando, brasileiras e brasileiras, essa batalha. Hoje, arbitrariamente tornam o presidente Bolsonaro e mais os 7 réus neste processo. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada, não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aviltado pelo Supremo Tribunal Federal, da luta nas ruas. Aí o deputado Sóstenes Cavalcante falando a respeito desse processo de obstrução. E temos agora também uma fala do Zé Guimarães, ele que é líder do PT na Câmara, elogiando a decisão dos ministros do Supremo. Vamos ouvir. Que sirva de exemplo. O país não pode conviver com isso. Nós podemos ter divergência, nós podemos disputar a eleição, perder e ganhar a eleição, mas ninguém pode, como vocês, alguns fizeram, os golpistas fizeram, essa turma que foi condenada hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, fazer o que fizeram contra a democracia brasileira. Não diz respeito à soberania popular, ao resultado das urnas, queriam governar matando, massacrando, dilapidando e impondo um regime de força. Esse regime de força que nós negamos quando construímos a democracia e o fim da ditadura militar. O deputado Carlos Jorge, do PL, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ressaltou a suspeição dos ministros. Não fica difícil de você fazer um prognóstico. Ali tem 3 ministros suspeitos e impedidos. Nós temos Flávio Dino, que é amigo de Lula desde a época que Dino era magro. E que, inclusive, já processou Bolsonaro e já o chamou de demônio. Nós temos Zanin, que é padrinho de casamento e ex-advogado de Lula. Nós temos Alexandre de Moraes, que é o relator que apresenta provas, inclusive provas que não estavam nos autos, fazendo papel de acusador e também julga. E tem 2 ministros que foram indicados pelo PT. Não fica difícil de você conseguir fazer qualquer prognóstico. Importante até a gente ressaltar, porque as 2 primeiras falas que nós ouvimos, e acompanhamos aqui na nossa live, foram ditas no dia de ontem, exatamente pós, a denúncia ser aceita no Supremo Tribunal Federal. Então, Zé Guimarães se pronunciou, Sóstenes Cavalcante também manifestando e já fazendo, dizendo
que o PL já estaria em obstrução. E no dia de hoje, esses debates, embates, né, continuaram e o tema ficou em destaque nos discursos, principalmente dos parlamentares que foram à tribuna. A gente ouviu agora há pouco o Carlos Jordi e agora a gente ouve o deputado Ivan Valente, do PSOL, que classificou a decisão como histórica. É a primeira vez que um presidente da República é julgado por golpe de Estado. E é a primeira vez que generais de 4 estrelas sentam no banco dos réus, acompanhado da alta cúpula do Exército, mas não de toda a cúpula, porque essa impediu o golpe de Estado, que teve por um triz, tá certo? E é por isso que nós entendemos que eles vão ser presos, vão ser julgados com o devido processo legal e serão condenados. Isso é resguardar a democracia no nosso país. Pois é, então a gente ouviu o Ivan Valente, do PSOL, ressaltando, né, esse aspecto histórico também desse caso, né, envolvendo da denúncia que foi aceita pelo Supremo. E não seria diferente, né, meninas? É claro, né, que a bancada do PL iria se manifestar, já começando a fazer, inclusive, obstrução hoje, né? Houve projetos colocados em votação, mas parte deles só foi votada, não teve acordo, e vai continuar pressionando, principalmente para que o PL da anistia ele seja colocado em pauta, mas a gente sabe que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele está viajando, está retornando, né, com o presidente Lula do Japão. Na semana que vem, esse assunto poderá entrar, né, pelo menos em discussão com o presidente da casa, mas ainda não há uma definição se o presidente vai concordar ou não em colocar, né, esse assunto em debate, ou pelo menos para votação. Mas fato é que esse projeto tem pressionado e muito, tanto que a gente viu ontem, né, o próprio ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, se referindo, né, ou fazendo menções ao projeto da anistia, mostrando os vídeos, né, da depredação, mostrando, né, realmente como foi o dano naquele 8 de janeiro, de certa forma, já sinalizando ou já dando uma resposta, ou sinalizando como, né, ele entende o que foi o 8 de janeiro. O que vocês pensam a respeito? Adriana, eu penso que fazer obstrução no clima de marasmo que está o Congresso hoje não é tão difícil assim, né? Um clima de marasmo porque, não só como você citou, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos estão viajando, estão na comitiva do presidente Lula, que foi para o Japão, agora está no Vietnã, mas também, e em função, inclusive, da viagem dos presidentes, a pauta do plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, estava sem destaque, estava sem projetos polêmicos, estava com projetos apenas de consenso, que é normalmente o que acontece quando ali os presidentes se ausentam por algum motivo. Então, assim, fazer uma obstrução na configuração que a gente tem visto aí ao longo da semana no Congresso, não vou dizer que é fácil, claro que não, nenhuma obstrução é fácil, mas ela é menos difícil do que se a gente tivesse Mota e Alcolumbre presidindo e comandando as sessões de plenário, e também se a gente tivesse uma pauta cheia nas duas casas. Mas a gente não pode também minimizar ou relativizar a capacidade de pressão da oposição para pautas que eles querem que tenham ali a análise acelerada no Congresso. A oposição é uma bancada numerosa e é uma bancada barulhenta, é uma bancada que sabe utilizar ali de simbolismos para fazer pressão. É só a gente ver o que está acontecendo na Comissão de Relações Exteriores, que teria Eduardo Bolsonaro como presidente, ele acabou indo para os Estados Unidos e aí convocaram o deputado Felipe Martins para
para comandar. Várias questões muito pouco relevantes estão passando e estão ganhando destaque na comissão. Então, assim, é uma bancada que sabe se utilizar do regimento. Acho que isso é importante a gente destacar. É uma bancada que sabe utilizar do regimento, sabe fazer barulho e sabe ganhar holofote, sabe ganhar destaque. Agora, isso vai ser suficiente a partir da semana que vem, quando o Hugo Mota, quando o Davi Alcolumbre estiverem de volta? E aí eu jogo para um outro momento também, que a gente sempre se questiona se o Hugo Mota vai, de fato, colocar esse projeto para ser analisado no Congresso. Ele foi um defensor em diversos momentos, em diferentes momentos de falas públicas, de destacar a importância de defesa da democracia. Ele vai contra essas declarações que ele já deu, inclusive quando assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Eu acho pouco provável, mas a gente não pode subestimar a capacidade da oposição de fazer pressão, pessoal. Lari, e só complementando, na verdade, trazendo também um ponto de vista a partir do que você trouxe para a gente, né, de embasamento, eu fico com a sensação que a discussão não é sobre anistia, sabe? Eu acho que, na minha opinião, se o tema fosse outro, fosse dosimetria de pena, fosse rediscussão, né, uma discussão sobre formas de se punir o 8 de janeiro. Porque é fato o que aconteceu. Houve crime, né? Houve dano ao patrimônio, houve uma série de crimes. Então, perdoar, é difícil a gente pensar em perdoar quem comete um crime ao patrimônio e outros, né, crimes que foram definidos aí até mesmo na denúncia que a gente acompanhou durante toda a semana. Agora, se a gente for pensar em rediscutir penas, eu acho que aí é uma outra história, sabe? Porque aí dá uma ideia, né, de participação de cada um, uma análise individual. É claro que isso já está sendo feito, gente. O ministro Alexandre de Moraes deixou isso bem claro, falando que 500 e tantos acordos já foram feitos, mais 500 e tantos casos já foram resolvidos e penas imputadas. Mas, na verdade, eu acho que os parlamentares seriam mais felizes se encampassem essa discussão sobre redução de pena ou sobre dosimetria mesmo. Agora é difícil, né? Porque na fala dos deputados, ou na fala da direita, ou na maioria das pessoas, né, que apoiam essa discussão, o dano não aconteceu, né? Muitas pessoas estavam lá, de certa forma, não com a intenção de participar desse ato. Então, o discurso, na verdade, deles é esse. Mas eu não sei se esse discurso ele vai muito à frente, principalmente dentro do que você traz, Lari, de que o discurso do presidente da Câmara sempre foi em defesa da democracia, do presidente do Senado também. Isso ficou bem claro durante a posse, né? Então, dentro dessa discussão, vamos ver se o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, enfim, os outros parlamentares ou grandes autoridades aí de Brasília vão estar dispostos a encampar essa questão. Vamos ver. Eu só queria chamar a atenção. Letícia, antes só de você fazer seu comentário, só fazer uma correção aqui. Eu confundi os Filipes. O presidente da Comissão de Relações Exteriores é o Felipe Barros, não o Felipe Martins. Então, só fazendo essa correção aqui para quem nos acompanha. O Felipe Martins é o assessor do Bolsonaro que está no inquérito da tentativa de golpe. Exato, fiz uma pequena confusão de Filipes. Desculpa, Letícia, pode continuar. Não, é só para a gente, antes da gente continuar esse tema, eu queria chamar a atenção porque tudo isso dessa questão do PL da anistia tem muito a ver ali com uma questão de 2026 ali, porque no pano de fundo disso, muito mais da questão ali dos envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro, a gente está discutindo uma anistia que pode posteriormente o Bolsonaro usar isso para poder tentar reverter a sua inegibilidade, é isso que os aliados falam. E como toda essa discussão ali do inquérito do Bolsonaro, essa questão da Câmara, tem a ver com 2026. Eu vou chamar aqui a atenção, a gente pode até colocar na tela, porque depois do julgamento que aconteceu ontem, que o STF acatou a denúncia, o presidente Lula, que está em uma viagem ao Japão, que inclusive era uma viagem que já estava marcada, mas foi bastante oportuna, porque enquanto todo esse julgamento aconteceu, o Lula, coincidentemente, estava ali do outro lado do mundo, não se manifestou. A primeira-dama Janja, alguns veículos de imprensa até tentaram já chegar a questionar ela sobre o que
achava ali do julgamento, falou que não, eles só vieram a se manifestar depois que a denúncia já foi aceita. E o Lula ontem, ele chegou a criticar o Bolsonaro, ele até falou, é visível que o ex-presidente tentou dar um golpe. A gente tem até essa sonora, vamos ouvir? Olha, primeiro seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. Pois é, a gente viu o presidente Lula falando sobre a questão ali do STF, da aceitação dessa denúncia, e logo depois o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu. A gente vai colocar um print aí na tela, foi um texto bastante longo que o ex-presidente postou ali nas suas redes rebatendo o presidente Lula, falando que a única pauta do Lula é falar sobre ele, usou ali vários termos, né? E essa questão mostra ali como que realmente o Lula foi bastante incisivo ao afirmar ali que, claro, né, que teve uma tentativa de golpe. Ele fez questão ali de ressaltar que o Bolsonaro está tendo ali acesso à sua defesa, alegando ali que, diferentemente dele, no caso ali do mensalão, ele não teve. Isso ali já pensando em criar uma narrativa que futuramente a defesa não conteste uma futura decisão ali desse julgamento, como aconteceu com a defesa do presidente Lula, que contestou a decisão ali da Lava Jato. E o Bolsonaro, por sua vez, né, esse print que a gente está aí até acompanhando na tela, ele surfa também nessa onda ali rebatendo Lula, porque o Bolsonaro ele precisa dessa polarização para se manter politicamente forte. Ele precisa ser o centro também das atenções para manter o seu engajamento, que parece ali, aos últimos tempos, que deu uma enfraquecida. A gente pode lembrar do ato que aconteceu algumas semanas atrás, lá no Rio de Janeiro, o ato de Copacabana, que não reuniu o número, né, esperado, que o ex-presidente havia convocado. Então, ele precisa realmente desse palco da polarização. Mas isso não só o ex-presidente Bolsonaro. O presidente Lula também precisa dessa polarização, porque ele também, esse nós contra eles, essa questão da polarização, é o que fez o Lula, principalmente, ganhar
ganhar essas eleições de agora. E uma outra pessoa, a gente também tem que aproveitou e tem surfado bastante nessa onda da polarização, que eu gostaria aqui pra gente analisar também, é o governador Romeu Zema. Também fez um tweet no Antigo X hoje, falando que o Bolsonaro tem que recuperar os direitos políticos dele, porque uma outra pessoa que também quer surfar nessa polarização e ganhar uma projeção nacional é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Mas isso aí é um cálculo arriscado ali dos marqueteiros, porque ao mesmo tempo que ele quer pegar essa fatia do bolsonarismo, que talvez não vai ter o Bolsonaro como candidato, já que ele está inelegível, o governador de Minas Gerais talvez não consiga depois se desvencilhar de um espectro ali do eleitor que talvez queira se colocar como centro. Pois é, eu fico imaginando, será que o brasileiro, quer ver essa polarização, né? A gente tem aquele grupo de pessoas que gosta dessa polarização, e a gente trouxe por meio da análise da Letícia aqui, né, que os dois precisam também, de certa forma, para se manter vivos, né, nos holofotes, enfim, para estar também na capa dos jornais. Mas eu fico pensando em tantos assuntos que ficam de lado, sabe? Como assuntos que são importantes, ações que são importantes, são deixadas de lado em prol dessa discussão que não tem fim, muitas vezes de baixo nível, sabe? E eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Sou muito a favor da elegância nas discussões, sabe? O debate de ideias, e não esse embate que torna, de certa forma, o nível lá embaixo, sabe, Lara? Eu tenho essa visão. Mas para os dois a polarização é boa, né? Por isso que eles continuam nessa questão. Tanto que muito se fala ali também nos bastidores que um adversário para o Lula em 2026, o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, porque ele também mantém essa narrativa da polarização. E o melhor adversário para o Bolsonaro também é o Lula. O grande risco ali dos dois talvez é um candidato que se coloque ali mais ao centro. Exato, a gente fica questionando, né, meninas, assim, igual a Letícia falou muito bem, um cálculo arriscado dos marqueteiros que estão ali assessorando Romeu Zema, etc e tal, mas a gente também criticava há um tempo o presidente Lula ainda utilizando o discurso, né, de nós contra eles, mas ao mesmo tempo que a gente sabe também que esses profissionais aí, né, do marketing político, etc, eles não atuam no escuro, né? Eles estão sempre muito embasados com aqueles trackings internos, com dados, com informações que eles vão recebendo, e as decisões são bem calculadas, ou são calculadas com base naquilo. Eu acho que também vale a reflexão de, ok, estão embasados em pesquisas internas, em levantamentos internos, ok, mas tudo no Brasil, especialmente no universo político, e especialmente falando de 2025/2026, está tudo mudando muito rápido. Os cenários estão mudando muito rápido, possibilidades estão surgindo, possibilidades estão sumindo. Então, assim, é natural que eles apostem de acordo com uma conjectura ali daquele momento, mas tudo está mudando muito rápido. Eu acho que esse também é um grande desafio para esses profissionais, que é o nosso desafio como jornalista também, quando a gente pega para analisar todas essas questões, né, meninas? Eu tenho muito medo de onde essa polarização pode levar, sabe, Lari? Porque, de certa forma, quando os marqueteiros eles estão, né, diante dessa polarização, e eles organizam e, de certa forma, manipulam discursos e falas e conseguem, né, organizar ali toda a rede social, os argumentos que serão usados e tudo mais. Tem gente que entra na polarização, mas entra de uma forma cega, de uma forma que não consegue pensar em mais nada, sabe? Então, isso me deixa muito preocupada em relação ao nível que a gente pode chegar de polarização e ao que pode também acontecer, porque tem gente que realmente não consegue dosar, né, essa polarização. A gente vê os ataques acontecendo de forma gratuita. Então, isso me preocupa bastante.